Olá, fera! Começando mais um vídeo, o quinto da série de 10 vídeos que a gente vai fazer no nosso curso de redação. Se você não acompanha os outros, acompanhe, por favor, beleza? Olha só, dessa vez a gente vai aprender como fazer citações. Porque às vezes vocês me perguntam assim, mas rapaz, eu não sei o que é que eu cito na minha redação do Exame Nacional do Ensino Médio para ganhar conteúdo, porque, meu Deus do céu, o que é que eu faço agora e tal? Seus problemas acabaram. Parece a Polishop esse negócio, né? Seus problemas acabaram. Chegou o jeito de fazer citação do professor Canário. Então, primeiro é preciso entender uma coisa a respeito da redação do Exame Nacional do Ensino Médio. As citações contribuem para a competência de número 2. Que é basicamente compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento. Só que aí preste atenção, não existe necessariamente um peso entre as citações. Ah, eu citei Schopenhauer, você citou um filósofo brasileiro qualquer, que você pense aí, beleza? Então eu tô aqui, você tá aqui por conta disso. Não é assim que funciona, fera. O que acontece é o seguinte, a citação, ela é muito menos importante do que a correlação. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar essa palavra bem grande aqui para você entender. Correlação. Correlação é basicamente a tua capacidade de citar alguma coisa e ligar ao tema e ao teu ponto de vista. Você entendeu o triângulo, né? O que você cita, como você correlaciona o tema e como você correlaciona o que você cita e o tema com a tua opinião. A terceira parte do tripé aí. Ou seja, a tua opinião é o que conta. Porque, afinal de contas, o texto da redação do Exame Nacional do Ensino Médio, ele é dissertativo argumentativo. Então, o que você vai ter que fazer é citar para defender um ponto de vista sobre alguma coisa, entendeu? Se você não está defendendo um ponto de vista sobre nada, você não está citando bem no Enem. Veja só, a citação precisa ser correlacionada ao tema. Você precisa correlacionar o citado ao que você defende, o teu ponto de vista e ao tema como um todo. Fazer esse jogo é importante. Mas aí você deve me perguntar, mas como é que eu cito uma música? Mas como é que eu cito um filme? Mas como é que eu cito uma pessoa? Vamos fazer o seguinte, vamos citar um quadro. Me dê um tema, vou pensar num tema aqui. Vamos pensar em depressão, ansiedade. Aí você lembra que tem um quadro muito famoso, produzido lá no final do século XIX, por um pintor norueguês chamado Edvard Munch, que é O Grito. Uma série de 4 pinturas que inclusive ultrapassou níveis extraordinários de valor aí, entre os quadros mais valiosos de todos os tempos. Pois então, aquela obra é produto de ansiedade, é produto de depressão. Veja bem, quando você vai citar, você precisa caracterizar o objeto. Vamos chamar de objeto a teoria, a área do conhecimento, a obra, a letra de música, o álbum que você vai citar. Você precisa caracterizar. É interessante também dominar ferramentas como a paráfrase. Parafrasear uma coisa é ser capaz de dizer o mesmo em outros termos. Então vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que eu fosse num tema sobre ansiedade, depressão, transtornos mentais comuns, os chamados TMCs, eu resolvesse citar o quadro O Grito, ok? Eu vou colocar aqui a citação como um todo. E aí você vai poder perceber um joguinho comigo. Vou colocar a obra, tá aqui a obra, vou citar O Grito de Edvard Munch, uma das obras mais conhecidas da pintura moderna, digamos assim, especificamente expressionista, e vou em seguida inserir ela num parágrafo dissertativo para defender meu ponto de vista. Correlação, ligação entre o que você diz, o tema e o que você cita. O que você defende é o que você diz, o tema e o que você cita. Não existe peso entre as citações. Você pode citar a Peppa Pig, tem inclusive redação que ficou famosa por isso. Redação tira nota 1000 e cita a Peppa Pig, deu um jornal e tudo mais, tá aqui, ó, sacou? E eu citar um filósofo e a sua nota ser maior do que a minha. Porque o que vale não é necessariamente, repito, o peso intelectual da citação, digamos assim. O Exame Nacional do Ensino Médio. As pessoas acham que é para citar coisas extraordinárias, mas o que vale é a defesa do ponto de vista, a defesa da tese. Vamos lá, um parágrafo citando uma pintura na tela. Pois então, aqui está o nosso parágrafo. E ele diz assim, ele começa citando a referência do conteúdo. A obra O Grito, de Edvard Munch, representa uma figura humana em momento de profunda angústia e desespero existencial. Isso é a ideia central. Vou colocar aqui, ó, IC, ideia central.
É o primeiro tópico, beleza? Aí agora vai ter um períodozinho, uma partezinha depois da citação. Já fiz a citação, então eu já ganhei em competência do número 2, em referência de conteúdo. Beleza? Depois que eu fiz a citação, eu vou correlacionar. Aí o próximo período correlaciona. Não em vão. O quadro expressionista virou o ícone cultural no século XX. Vírgula. Afinal, vive-se a era da depressão e da ansiedade, transtornos mentais que fazem lotar consultórios médicos e incapacitam milhares de pessoas todos os anos. Montei a correlação, ativei o tema, citei o tema. Voltei. Percebeu? Ó, tem a referência de conteúdo, depois tem a correlação, a ativação do tema e a caracterização da situação problema. Então você está citando para alguma coisa, você não está citando para demonstrar intelectualidade, você não está citando para dizer, olha só, que citação espetacular ele fez. Não, não, não. Beleza? Você está citando para favorecer um ponto de vista e o desenvolvimento do raciocínio sobre o tema. Ok? Isso é muito importante. Eu vou te mostrar mais um parágrafo agora. E todos esses parágrafos que eu estou citando aqui vão ficar à sua disposição no link aqui embaixo com as artes e as marcações para que você possa baixar e fazer uso de estruturas semelhantes para a sua redação, para engrandecer o conteúdo dela e ganhar pontuação e competência de número 2, melhorando as suas citações na redação do Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos para o segundo parágrafo exemplo. Nesse parágrafo, eu vou falar sobre o avanço da indústria farmacêutica em relação ao tratamento de doenças. Ou seja, o tema aí é medicalização e hiperconsumo de medicamentos. Medicalização e hiperconsumo de medicamentos, ok? Esse é o tema. O parágrafo diz assim, ó, nesse parágrafo, eu vou citar uma figura. Essa figura é importante, é a doutora Nise da Silveira, ok? Vejam só. O avanço da indústria farmacêutica e o consequente hiperconsumo de medicamentos tendem a revelar um profundo impacto na economia e na saúde pública. Nesse contexto, perceba que nesse contexto funciona como elemento de coesão e perceba que o primeiro período ele contextualiza uma situação geral, que é o avanço da indústria farmacêutica e o consequente hiperconsumo de medicamentos. Aí eu faço, nesse contexto, a sociedade busca nos remédios a solução para todos os seus problemas, movida por um contínuo desejo de cura. Vamos dar uma pausa aqui. Nise da Silveira é uma revolucionária da psiquiatria no mundo. A professora Nise da Silveira acreditava na cura pela arte. Ela é uma mulher muito importante para o desenvolvimento da medicina e do conhecimento a respeito do cérebro. Beleza? Ela fundou o que se conhece como Museu do Inconsciente. Dá uma pesquisada, por favor, em quem foi Nise da Silveira. Assiste Nise, o filme que relata a vida dela, porque acho que vale muito a pena. O que eu vou fazer agora é citar Nise da Silveira numa citação muito conhecida dela, em que ela diz que não se deve curar demais as pessoas, em que as pessoas precisam de uma certa dose de imaginação para ser, digamos assim, saudáveis mentalmente, beleza? E aí, ó, eu vou usar um recurso da paráfrase. Eu não vou dizer exatamente o que a Nise da Silveira disse. Eu vou dizer nos meus termos com base em Nise da Silveira. Só que para que eu coloque a Nise da Silveira no parágrafo, eu preciso de uma sentença em formato de aposto. Tá ligado? Aposto? Aquela sentença intercalada que tem função explicativa dentro das orações. Então, eu vou criar uma sentença apositiva para explicar quem foi Nise da Silveira. Lembre-se, o examinador não precisa obrigatoriamente saber o que você está dizendo. Ou seja, eu não sou obrigado, enquanto examinador, a conhecer sua referência de conteúdo. Você que está citando ela. Você precisa me introduzir no seu raciocínio. Esse é um ponto importante a se observar. Ok? Vamos voltar para o parágrafo, Vera. O parágrafo diz: o avanço da indústria farmacêutica e o consequente hiperconsumo de medicamentos tendem a revelar um profundo impacto na economia e na saúde pública. Nesse contexto, a sociedade busca nos remédios a solução para todos os seus problemas, movida por um contínuo desejo de cura. Diante disso, vale lembrar Nise da Silveira, consagrada psiquiatra brasileira, revolucionária do estudo da mente, que afirmava, agora vem a citação, ó, não ser necessário curar além da conta, pois todos têm um pouco de loucura e devem viver a imaginação. Ponto. Depois que você termina a citação, você cria um período para problematizar inicialmente. Faz uma citação em cima disso. Você precisa ter uma tese, ou seja, dizer o que você acha a partir daquilo que você cita, porque, volto a dizer, a dissertação é argumentativa. Então, vamos ao parágrafo mais uma vez.
No final do parágrafo eu vou colocar assim, combater a medicalização é uma questão importante para o bem-estar coletivo. Observe que você tem a opinião do autor, o que ele defende. Observe que no começo do parágrafo a ideia central gira em torno ali de dois tópicos, avanço da indústria farmacêutica e a consequência disso, que é o hiperconsumo de medicamentos. Observe a posição dos conectivos nesse contexto, diante disso, assim, para ligar as sentenças. Ok? Então, aí está. Nós temos dois parágrafos, um citando uma pessoa, as ideias dessa pessoa, a doutora Anísia da Silveira, e outro citando uma obra, uma pintura. Ok? Se você tiver alguma dúvida sobre citação, pode escrever aqui embaixo que a gente responde nos comentários do vídeo sem problema nenhum. Faz aquele favorzão, dá um like, clica no sininho, se inscreve no canal, aquelas coisas todas que você já sabe. Fiquem bem, vai dar tudo certo. Se não deu certo, é porque não acabou ainda. Tchau!